até o 3. Hein? Salmo 8, de 1 a 3, diz assim a palavra: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Vou parar aqui. Amém? Pode sentar, queridos. Vou parar aqui porque eu quero, na verdade, o versículo 3, ou o verso 3. É o verso 3 que eu estou interessado para essa ministração nesta noite. E o texto, eu repito, diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre o dedo de Deus. Este é o tema, é o título, é o que vai nortear a minha ministração nesta noite. O dedo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando eu falo dedo de Deus, Deus é espírito. Ora, se ele é espírito, ele não tem dedo, ele não tem mão, é espírito. Mas o que ensina a nossa língua portuguesa e outros idiomas também? Isso chama-se antropopatismo. Palavra difícil, né? Antropopatismo é você atribuir uma palavra que nós compreendemos para entender alguma coisa espiritual, uma coisa de Deus. Ou seja, a mão de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus, é antropomorfismo. E antropopatismo é de sentimentos. Quando eu falo de sentimentos, Deus tirou, Deus está zangado, Deus se arrependeu, nesse sentido. E aqui, antropomorfismo mostra o dedo de Deus. E o dedo de Deus, segundo o salmista, ele diz que ele fica admirado quando ele vê os céus, os teus céus, obra dos teus dedos. Ou seja, o Deus que foi criando, Deus que foi executando, foi elaborando, foi formando, foi dando direção, foi dando forma. A Bíblia informa que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus começou a agir, começou a operar, e começou com a palavra, começou dizendo. O que acontece na minha vida, no seu ministério, na sua casa, quando entendemos como cristãos o poder e a graça de Deus, você tem que entender que tudo começa com a palavra. É a palavra que vai agir. Quando a palavra age, Deus age. Quando Deus age, o dedo dele está em ação. Deus apontou o dedo para a minha vida, para eu ser pregador. Deus apontou o dedo para o pastor Ciro, para ele ser pregador e pastor. Deus apontou o dedo dele para a nossa vida e nos chamou, e olhou para nós, e apontou e nos trouxe. Diz a palavra do Senhor no livro de Marcos 3, verso 13, e Jesus estava orando, orou durante a noite toda. Depois ele desceu o monte e começou a chamar as pessoas, aqueles que ele quis. Deus apontava o dedo e chamava, chamou um, chamou outro para que o servisse, e assim foi, e tem sido assim ainda. Deus chama pela sua palavra, e com a sua palavra começa a agir, começa a operar, começa a nascer, começa a crescer, começa a formar. Deus forma através da palavra. Portanto, a palavra deve ser pregada, e quando a palavra é pregada, ela é anunciada, ela promove, ela condiciona, ela concede, ela gera vida, ela gera poder. Quantas vezes entramos no culto, chegamos para adorar o Senhor, cabisbaixos, abatido, enfraquecido, muitas vezes pela batalha, a luta, uma semana difícil, uma perda muitas vezes irreversível, uma morte. Mas quando chegamos no templo, chegamos na casa do Senhor, começamos a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a agir, e o dedo de Deus aponta e começa a manifestar a sua glória. Deus fez o céu dos céus, e com o seu dedo apontado nesta noite, Deus vai mover para a sua glória em nossas vidas. Alguma coisa vai acontecer. Eu entendo que ao chegar no culto, nós não viemos brincar de culto. Eu entendo que viemos para adorar a Deus, estamos aqui para glorificar a Deus, e Deus está com o dedo apontado aqui nesta noite. O mesmo dedo que apontou lá para criar é o dedo que está aqui nesta noite. Mas o dedo de Deus é um dedo perigoso. O dedo de Deus é um Deus deu um dedo também poderoso, também perigoso. Quantas vezes na palavra, nós vamos falar aqui alguma coisa hoje, não vou me estender muito, eu espero, para que você e eu entendamos o poder do nosso Deus. Deus vai apontar o dedo para nós, de uma forma ou de outra.
Deus está apontando o dedo para a minha vida e para a sua vida. E esse apontar do dedo, ele é de uma forma ou de outra. Quando alguém está irado, a gente aponta o dedo para o outro e às vezes faz até ameaça. Às vezes aponta para ofender, para tratar de uma forma com desprezo. Em outras ocasiões, apontando o dedo, dizendo: olha, eu te amo, olha, eu preciso de você. Dessa natureza, eu não sei como é que Deus vai apontar o dedo para nós aqui nesta noite, mas eu não vim aqui brincar de pregador, eu vim trazer uma mensagem profética para a igreja. Algo novo tem que acontecer em nossas vidas. Algo novo tem que acontecer. Nada vai ser novo se continuarmos fazendo a mesma coisa. Toda vez que eu venho da minha casa para chegar aqui é o mesmo caminho, mas se eu tomar outro caminho eu chego em outro lugar. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Talvez você precisa mudar a direção, talvez você esteja andando em direção contrária à vontade de Deus, mas eu quero te aconselhar: ande em direção favorável a Deus, porque andando na direção de Deus, Deus encaminha, Deus vai te prosperar, Deus abre a porta, Deus sustenta, Deus manifesta a sua glória. Quantos querem contemplar o dedo de Deus na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu casamento? Deus há de fazer, porque Ele é digno de honra e glória, e também de poder e majestade. Amém? Amém! Glória a Deus! Mas no livro de Êxodo, um dado momento, Deus apontou o seu dedo para o Egito. Eu preguei na quinta-feira lá no pastor Joab, na igreja Peniel, e eu falei sobre essa passagem do capítulo 5 do livro de Êxodo. Mas eu passei por toda a história. Claro, já eu passando, mas eu consegui fazer ali um apanhado. Eu tinha perdido o meu esboço, mas Deus deu graça e eu preguei ali uns 40 minutos ainda, porque eu não preciso do esboço, eu preciso da unção, eu preciso do poder, eu preciso da mão de Deus para me orientar, preciso do Espírito de Deus, precisamos ser cheios de Deus. E Deus diz a palavra que Ele enviou então Moisés para libertar o povo, e Faraó endureceu o seu coração, e Deus disse que Ele endureceu o coração, e depois Deus endurece mais ainda o coração de Faraó, dizendo que portanto Ele ia fazer com mão forte o resgate do povo, o resgate da nação de Israel. Deus estendeu a sua mão e começou então a afligir o Egito. Faraó não queria libertar o povo, não queria deixar o povo sair, não queria deixar o povo de Deus sair, mas Deus então começa a pesar a sua mão, Deus começa a oprimir, Deus começa a derramar as pragas, começa a devastar o Egito. Presta bem atenção, Deus tem os seus planos, e por causa dos planos dele, se for necessário, Ele destrói uma cidade, destrói um império, destrói uma nação, por causa do seu projeto, por causa do seu propósito. O projeto de Deus é um projeto infalível, o projeto de Deus é um projeto que não vai falhar. O projeto de Deus é um projeto que ninguém pode parar. Já tentaram parar, já tentaram destruir, já tentaram de todas as maneiras, mas o projeto de Deus, ele tem já o seu fim certo, em vitória, em alegria, em sucesso, porque o plano de Deus é certo. Quantos acreditam que Deus tem um plano perfeito? Ainda que o caminho pareça estranho, ainda que o método pareça diferente, Deus podia chegar e arrebatar todo mundo do Egito e já transferir para a terra prometida. Sim ou não? Podia fazer isso. Deus podia fazer outras coisas qualquer que quisesse, qualquer outra coisa, mas Deus usou essa maneira. Chamou Moisés, e Moisés então vai com o seu irmão Arão, vai com toda essa graça, com sinais e prodígios que Deus lhe concedeu. E quando o Egito vai a Faraó e tentando impedir, Faraó endurecendo o seu coração, e Deus pesando, derramando as pragas, chega um dado momento, está lá em Êxodo 8, verso 19, em que os magos de Faraó, eles chegam para Faraó, depois de estar tudo ali destruído, quase tudo, porque teve mais pragas ainda, eles dizem: isso aí não é outra coisa senão o dedo de Deus. Aleluia! Tem coisa, meu querido, que é o dedo de Deus. Presta bem atenção. Tem coisa que é fofoca, tem coisa que é mentira, tem coisa que é inveja, tem coisa que é perseguição, tem coisa que é desse lado. Mas tem outras coisas que é o próprio dedo de Deus tratando. Porque o nosso Deus não é um Deus imparcial, não é um Deus que não tenha, não mova o seu coração, não. O nosso Deus é um Deus que de fato Ele age. Tem coisas que é o dedo de Deus agindo em minha vida. Foi cantado agora há pouco aqui, e tem momentos que você não entende, mas é livramento de Deus. Tem coisa que é o próprio dedo de Deus mostrando quem é o que manda, quem é o que fala, quem é o que tem a palavra e
começa e que encerra. Não adianta, meu amigo, tem coisa que é o dedo de Deus na sua casa e na sua vida. Vale uma introspecção, vale pensar no que foi feito, no que passamos e deixamos de fazer. O que eu estou passando hoje, será que não é o dedo de Deus? Será que eu não brinquei com Deus? Será que eu não toquei na glória de Deus? Se tocar na glória de Deus, Deus entra com destruição. É isso que a Bíblia diz, meu querido. Deus é um fogo consumidor. Deus não é um Deus de mentira nem de brincadeira. Já falei aqui neste púlpito, Deus é perigosamente santo. Já falei aqui mais de uma vez, Deus é perigosamente santo. O homem Faraó e achava que ele era alguém. Ele disse para Moisés: eu não sei quem é o seu Deus, não faço ideia de quem seja, e não vou deixar a nação de Israel sair. Mas Deus estendeu só o dedo dele. Ele teve que saber quem é grande, quem é o Senhor, quem é poderoso, quem é santo, quem é digno de honra e glória. Deus tem os seus projetos e os seus projetos não vão falhar. Quantos acreditam nisso e adoram o nome daquele que é digno de honra e digno de glória? Bendito seja para sempre o nome do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 5, no versículo 5, nós temos um momento em que houve uma situação de uma festa. Houve uma festa no momento de celebração pagã, em que o que dominava, o que reinava, ele teve naquele instante uma situação terrível na Babilônia. Ele pegou os utensílios que o seu avô trouxe quando os cativeiros saíram, quando destruiu a Jerusalém, o templo. Ele trouxe, e quando ele faz isso, guarda o lugar. Mas então esse moço que dirigia, que era o rei, que era o imperador, que estava no comando, ele vai então e manda trazer os utensílios, os vasos, as taças de prata, de ouro, e começam a celebrar os seus deuses, começam a adorar os seus deuses, começam a celebrar as entidades que eles reverenciavam, e celebravam, e bebiam, e festejavam, até que em dado momento apareceu uma mão e começou a escrever com o dedo na parede, dizendo: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aquilo ali mexeu com aquele homem. Aquilo foi pesado, aquilo foi terrível. E ele começou a olhar para aquilo, e ele enxergava, via a parte da mão e via o dedo escrevendo ali: Mene, Mene, Tekel, o Parsim. Ele não sabia, chamou os magos, os astrólogos, os entendidos, os encantadores, e ele chegava e não conseguia entender, não sabia o que estava escrito, não tinha interpretação. Mas então a mulher sábia, a rainha, disse para ele: olha, no tempo do teu pai, no caso o avô, a Bíblia fala pai, é uma situação, mas é o avô, ele tinha um homem aqui, o nome Daniel, nele habita o Espírito dos deuses excelentes. Ele é um homem diferenciado, ele tem revelações, ele tem profundidade com Deus. Então esse moço, esse homem, ele manda chamá-lo. E quando ele chega, ele diz assim: olha, está escrito isso aí, ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu saber o que estava escrito aí. Então Daniel olha e diz assim: o que está escrito aí é: pesado foste na balança, e foste achado em volta. Pesado foste na balança e achado em volta. O dedo de Deus está medindo a minha vida e a sua vida aqui nesta noite. O dedo de Deus está medindo a minha vida e a sua vida aqui nesta noite. Aquele homem teve que saber, Belsazar teve que saber que o Deus Todo-Poderoso é um Deus supremo, Deus soberano. Ele brincou com as coisas de Deus, brincou com os vasos de Deus. Ei, olha para cá, não brinque com os utensílios da casa do Senhor, não brinque com os vasos de Deus. Aqui tem vaso de Deus, aqui tem utensílio para a obra de Deus. E não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o vaso de Deus. Pode ser que a mão vai aparecer na parede escrevendo: pesado foste e achado em falta. Passou o teu reino, passou o teu domínio, passou a tua fama. Então aquele homem disse: olha, para quem tiver revelação, eu vou dar honras, vou dar vestimentas, vou dar um colar de ouro. E assim foi. Daniel não fica para você, mas ele recebeu. E quando ele recebe naquela noite, daí o invade e toma. Acabou o ministério, o império daquele homem acabou naquela noite, porque ele brincou com Deus. Não brinque com Deus, porque o dedo de Deus pode apontar e dizer: pesado foste e agora chega, agora basta. Num dado momento vai chegar o basta de Deus. E quando o basta de Deus chega, a
coisa aperta, missionária. Quando basta de Deus chega, a coisa fica difícil. Ou nós corremos aos pés da cruz e clamamos a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus renova cada manhã, ela se renova, é grande e misericordioso. Ainda há tempo, enquanto a vida há tempo, corra diante do Senhor, para de zombar, de brincar, de apontar e de afrontar, porque Deus vai escrever, e se escrever que fosse achado em falta, acabou. Aleluia. Quando pode adorar a Deus, o dedo de Deus escreve constantemente. Ele escreve para dizer que está apertado, que está pesado, que está em falta. Ele aponta para arrancar do Egito e mostrar para Faraó quem é que manda. O dedo de Deus está passando aqui nesta noite, meu querido. Aleluia. Eu quero ver esse dedo apontando para mim, mas apontando para mim, dizendo: vem, filho, é você, vem, é você que eu vou usar, é você que eu estou usando, é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar, é você que eu vou restaurar, é você que eu vou renovar. Aleluia. Nesse sentido eu quero, ai daquele que brinca com Deus, ai daquele que zomba de Deus. E nesses tempos agora, pastor Silas, nós temos vivido um tempo difícil, um tempo de brincadeira e de zombaria. Pegam os vasos do Senhor, pegam os utensílios da casa de Deus e fazem dele comércio, e fazem dele algo para se zombar e afrontar o Criador. Mas o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus perigosamente santo, é um Deus que age, e com aquilo que é de Deus não podemos brincar. Ai daquele que brinca com as coisas de Deus ninguém zomba, porque ele é um Deus que trata na terra. Eu sei, eu conheço, eu vi, esse que ninguém passa ileso. Deus é um Deus que não tem o culpado por inocente, porém ele é um Deus misericordioso, ele dá chance, e nessa noite Deus está nos dando mais chance, mais uma chance, e não vamos aproveitar. Olha para alguém e diga para ela: se Deus está te dando uma chance hoje, não desperdice. Se Deus está te dando uma chance nesta noite, não desperdice, porque Deus é tremendo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, não precisa de Deus, você está aqui no livro de Lucas, capítulo 11. Você está aqui no livro de Lucas, capítulo 11. Começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Eles apontaram Jesus estava operando, curando, libertando, transformando, fazendo a sua obra tríplice, que era pregar, que era ensinar e que era curar. Ele percorria por todos os lados fazendo isso, orando, curando, ensinando e também pregando. De maneira que quando chega no capítulo 11 de Lucas, eles começam a afrontar Jesus. Também está lá no livro de Mateus 12 também, você vai achar isso. E começam a afrontar o Senhor Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Então o Senhor ele ensina o seguinte: se um reino está dividido, ele não vai subsistir. Se Satanás expulsa ele mesmo, não faz sentido. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui sendo usado pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus faz com que as trevas caiam por terra. O dedo de Deus aponta o reino de Deus, e quando o reino de Deus chega, tem que sair o demônio, tem que sair a covardia, tem que sair os epilídeos, tem que sair aquelas trevas que tanto prendem. Mas pastor, eu não consigo, eu não suporto. Alguns dá vontade de beber, de fumar, de cheirar, de prostituir, não sei o que, mas é que não chegou o dedo. Mas quando chegar o dedo de Deus aí, porque Jesus liberta pelo dedo de Deus, ou seja, o poder de Deus tem que chegar. Quando o poder de Deus chega, a libertação preciosa. Cai as trevas, cai o demônio, cai a macumba, cai a feitiçaria, cai a inveja, cai a dureza, cai a nossa vida de dureza, vai cair pelo dedo de Deus. Jesus expulsa pelo dedo de Deus, e significa o poder de Deus estava com ele. O poder de Deus está aqui, porque ele está aqui. Jesus está aqui nesta noite, e se ele está aqui, vai haver libertação, vai haver liberdade, vai haver cura, vai haver graça, vai haver poder. Eu creio no poder de Deus a plenos pulmões. Há anos eu prego, eu creio na palavra, eu creio no poder de Deus. Jesus disse: eu expulso é pelo dedo de Deus. Portanto, o reino de Deus chegou a vós, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
Espírito Santo, Deus entra com justiça, Deus promove paz e Deus derrama do seu Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. O tempo de Deus chegou, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus, ele faz maravilha, transforma, porque nós não somos de uma tribo, nós somos de um reino. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: o tempo de Deus chegou. Jesus chegou. E se ele chegou, chegou o reino. E se ele chegou, chegou o reino, o tempo de Deus está entre nós, libertando, operando, curando. Todas as vezes que você tiver agora uma aflição, uma angústia, oh meu Senhor, aponta o teu dedo na minha casa, aponta o teu dedo no meu lar, aponta o teu dedo no meu esposo, no meu marido, porque eu preciso de vitória, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso ver este reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No livro de Êxodo, nós temos uma passagem no capítulo de número 31. A partir do capítulo 20, Deus começa a dar a Moisés a instrução da lei. Ele salva, tira o povo do Egito. No capítulo 19, versículo 6, diz para o povo que eles vão ser uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Depois eles instruem Moisés para subir ao monte. E ele passa 40 dias ali recebendo instruções do Senhor. E ele recebe as tábuas da lei. E quando ele desce, isso começa no capítulo 20, 19 e 20. Quando ele desce no capítulo 32, estava uma algazarra lá no arraial, uma balbúrdia, celebravam, cantavam, dançavam, tocavam pandeiro, etc. E Josué, que ficou numa certa altura, não no topo do monte, numa certa altura, ele ouve aquilo, melhor dizendo, e fala para Moisés: isso daí é guerra, é batalha. E Moisés diz: não é som nem de vencedores, nem de vencidos, porque Deus já havia mostrado o que estava acontecendo. A nação de Israel, que foi liberta com mão forte, que Deus os trouxe com asas como de águia, que foi transformada ali uma nação inteira assolada para que eles fossem libertos. Eles então começam a celebrar a um bezerro de ouro. Eles chegam em Arão e falam para Arão: olha, nós não sabemos o que se dá desse Moisés. Antes disso, eles viram Deus manifestar a sua glória. O monte fumegava, o monte estremecia, e havia um sonido muito forte de trombeta naquele monte. Imagina aquela cena, milhares de pessoas no pé do monte, naquele arraial. Moisés sobe a um momento ali glorioso, e a trombeta vai soando alto, e eles ficam com medo. Ele fala: Moisés, fale você conosco, não fale Deus. Eles estavam apavorados, viram o monte fumegar, viram o monte estremecer, relâmpagos e trovões. Mesmo assim, passa um pouco de tempo, olha para cá. Às vezes, nós chegamos no culto, tem relâmpago, tem fogão, tem trombeta, tem glória, tem a unção, tem a fumaça, tem tudo. Passa 2, 3 dias, a gente esquece de Deus. A gente esquece o Deus que nós servimos, esquece o Deus que é santo, 3 vezes santo. Esquecemos disso e começamos a caminhar em outra direção. E começamos a buscar em outra fonte. Começamos a buscar em outras situações que desagradam ao Senhor. Você acredita, missionário Vanderlei, que tem crente que pesquisa horóscopo? Você acredita que eu sou de leão, eu sou de capítulo, de que mesmo? Você assim, eu sou de mosquito. Não, né? Nós não temos um signo, meu irmão. Nós temos um Deus, que é o leão da tribo de Judá, que já tem o fim desde o começo. Esquece, bebê. Chega no culto, o fogo desce a glória, e a unção, e o poder, a mensagem, a pregação, e depois ele sai e começa a buscar em outras fontes. Meu Deus! Mas não te abruma, ou o dedo de Deus vai apontar daquele jeito que você viu lá no Egito, do jeito que você viu lá com a Belsazar. Vai ser terrível, mas o aviso está sendo dado. E quando a nação começa a celebrar a um bezerro de ouro, chega em Arão e fala: não, faz para nós bezerro, para que vá guiando, porque aquele Moisés nós não sabemos dele, não sabemos dele, o que aconteceu. Então ele pede ouro, e dá o ouro de vocês. Eles pegam brinco, bracelete, colar, etc, etc, e fazem isso.
E diz o texto que Arão colocou no fogo e sai um bezerro. Presta bem atenção nisso. Quando ele coloca o ouro no fogo, sai um bezerro. Ouro é uma tipologia da glória. Presta bem atenção. Ouro é coisa preciosa, coisa valiosa. Quando alguma coisa preciosa nossa, de glória, é colocada no fogo, o que sai? Sai adoração, sai louvor, sai glória a Deus, ou sai um bezerro de ouro? Meu Deus! Deus tem dado coisas preciosas a nós, a igreja. Não estou dizendo apenas em questão financeira, dinheiro, não, são coisas gloriosas, muito mais do que isso. Coisas que têm preço e coisas que têm valores. Deus está dando coisas que têm valores, muito mais do que aquilo que tem preço. Porque eu posso não ter um carro zero, não tenho. Mas o que eu tenho é inegociável, não se vende, porque tem valor, que é a chamada, a pregação do Evangelho. Tem coisa que você tem que é dinheiro, você pode trocar, pode vender, mas tem coisa que não é de vender, é valor, não é preço, é valor. E aquilo que nós temos de valor, quando colocamos de glória diante do Senhor, sai o bezerro ou sai a adoração? Quando sai o fogo, aqui sai o bezerro. Eles se constituíram, eles se dobraram e esqueceram do Senhor. Quando Deus te dá uma coisa de valor e de preço, sai a adoração e glória. Ele ou sai o bezerro de ouro? Deus está colocando alguém no estreito, eu não sei, mas eu vou falar porque eu sou pregador do Evangelho. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Misael, Azarias, né, e Ananias entraram lá. Quando eles entram, a fornalha não queima, o fogo não queima, aqueceram 7 vezes mais. E quando eles saem dando glórias a Deus. Eles saem do fogo adorando ao Senhor. E tem testemunho terrível. Nós estivemos dentro do fogo não queimou. Não saiu bezerro de ouro, saiu adoração a Deus. Quando o fogo passar, querido, vai sair um bezerro ou vai sair adoração ao Senhor, o nosso Deus. Então Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei e tinha sido escritas com o dedo de Deus. No livro de Êxodo 31, verso 18, diz que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Escuta bem isso. As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Moisés quebrou. Ficou irado. Deus não falou com ele não, porque tinha quebrado. Já estou com o povo. Arão chegou assim, olha, eles queriam aí, ó, pediram ouro, pegaram ouro, saiu esse bezerro. Eles estavam adulterando, prostituindo, nus, fazendo orgias em prol da adoração pagã que eles aprenderam no Egito. Então Moisés fala assim: quem é pelo Senhor vem para mim? Vem a tribo de Levi. Diz alguns historiadores e teólogos que ali foi chamado a tribo de Levi para ser ministério sacerdotal, porque até então era um reino sacerdotal. 18 verso 6, 19 verso 6 de Êxodo. E quando ali eles vêm para Moisés, então agora passa a espada e dá uma matança ali. E Deus passou a fio de espada. Agora, para eu encerrar, Moisés então recebe uma ordem do Senhor para lavrar 2 tábuas de novo. Subiu ao monte e Deus escreveu de novo. Olha para cá, o que eu aprendo com isso? Deus não tem 2 palavras. Deus não tem 2 conversas. Deus não tem 2 assuntos. A conversa de Deus é reta. A conversa de Deus é uma só. Não tem esse negócio de Deus pegar na curva, não. O negócio de Deus é reto, é linha reta, é direto. O que Deus falou lá atrás, Ele continua falando aqui. Os homens inventam moda, inventam situações e criam no contexto de muitas vezes costumes e usos, mas Deus não. A palavra dele é a mesma. Moisés quebrou as tábuas, mas não quebrou a palavra. Quebrou a tábua, mas não quebrou a palavra de Deus continua. Está entendendo, meu querido? Só quem está entendendo, deixa eu ouvir, vai, deixa eu ouvir, dá uma glória a Deus, bem gostoso. Então ele desce com as mãos dadas. E o que eu aprendo aqui? Quando chega no capítulo 34, Deus manda ele fazer novas tábuas e assim vai. E ensina o povo. Agora eu chego no capítulo 8 de João. E eu quero ler com você. Vai comigo no capítulo 8 de João, versículo 1, e eu vou encerrar. Estou pregando sobre o dedo de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Em diante, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele,
e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E do menor ao maior. Foram soltando as pedras e foram saindo. Ele olha para aquela mulher e diz: Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: Ninguém, Senhor. Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia! Fique de pé agora. Vá e não peques mais. Você lembra que 2 vezes Deus escreveu naquela tábua? Primeira vez e segunda vez. Aqui 2 vezes é mostrado que Jesus escreveu no chão. Algumas versões falam chão, terra. No templo, ele estava no templo. Não entenderam a palavra de Deus, que significa misericórdia quer. Está lá em Mateus 9, né? Não entenderam isso. Misericórdia quer e não sacrifício. O povo tinha sacrifício, sacrificava de manhã e de tarde, estava distante de Deus. O povo que andava em trevas, então viu uma grande luz, que é Jesus. E muitos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E muitos não seguiam a Jesus porque não queriam ser expulsos da comunidade dos judeus. Então pega a mulher em ato adultério, porém a lei diz que é para levar o casal e não só a mulher. Pegaram a mulher e diz: olha, pegamos ela em ato flagrante. Mas a lei diz: espera aí, lei não entende. A lei foi ele que estabeleceu. A palavra é ele é o verbo vivo de Deus que desceu. Ele é a palavra de Deus que desceu, gloriosa e poderosa. Não precisava ensinar ele. Ele é a rocha que acompanhava. Lembra que estava dentro de pedra? Ele é a rocha que acompanhava o povo. Não a rocha que andava rolando. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha que sai água. Ele é a pedra que sustenta. Ele é a pedra que alimenta. Eles queriam ensiná-lo aquilo que ele criou. Mas eu entendi, distorcendo. Aí ele pega e está escrevendo no chão. Eu não sei o que está escrevendo no chão. Com o dedo. Também não sei o que estava escrevendo. Talvez agora, se ele quiser, ele nos fale. Não sei. Mas estava escrevendo. E quando eles chegaram, ele falou para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram saindo, deixando as pedras e foram saindo. Então ele olha para ela e diz: vá e não peques mais. Nesta noite, uma segunda chance está sendo dada. Ele escreveu e escreveu de novo. Uma segunda chance Deus está lhe dando. Quantas vezes nós olhamos para alguém, apontamos e apedrejamos e querendo apedrejar mais e mais e mais e mais. Mas o Senhor Jesus fez diferente. Ele continuou escrevendo, ele estava escrevendo, levantou, ensinou e continuou escrevendo. Mas o poder da palavra dele quebrou todo mundo ali. Não precisou gritar, esbravejar, nem pegar em pedra, nem nada. A palavra dele cortou tão profundamente. E aquela mulher ouviu dele: vá e não peques mais. Somos pecadores. É não viver na prática do pecado. Isso que ele estava dizendo. As tábuas da lei foram escritas uma vez, quebraram, foi escrita de novo, a mesma. Ele escrevia no chão. E hoje Deus quer escrever a história de alguém aqui nesta noite. Deus quer escrever a história de novo de alguém aqui nesta noite, numa segunda chance. Eu vou orar agora pelos irmãos da live. E após